Estamos ao vivo! Oba! Domingo, esse sol maravilhoso. Eu adoro fazer live esse horário. Sol maravilhoso batendo aqui no pezinho. Enquanto a gente bate um papo e aprende, né, um pouco mais sobre espanhol para negócios. A semana, né, para mim não está começando, tem gente que fala assim, começa na segunda-feira, né? Pra mim a semana já começa no domingo. Não sei pra você, mas pra mim já começa no domingo. Domingo é dia de organizar, de planejar, de se preparar. Muitas vezes a gente não consegue colocar as coisas em prática, né? Algumas ideias, alguns projetos, simplesmente porque a gente vai vivendo, não coloca aquilo no papel. E se você não coloca no papel, para tirar do papel é mais difícil, né? A gente só consegue realizar alguma coisa quando a gente consegue ter ideia, mensurar, né? Organizar. E nada melhor do que falar com uma pessoa que fala muito sobre esse assunto, né? A gente vai focar hoje mais nos negócios, nas finanças, né? Então foi uma semana que a gente falou sobre vários temas, a gente falou sobre inteligência emocional, sobre os sabotadores, falou sobre alimentação, a gente falou sobre liderança feminina e hoje vou chamar a Rafa, ela já entrou aqui, vou conversar um pouquinho com ela sobre finanças, um tema que tem gente que sai correndo, que tem um medo danado de falar ou ignora, fala, eu tô devendo, né? Tem gente que acha até legal, né? Quanto mais dívida, melhor. Mas não, a gente precisa se organizar e a gente vai bater um papo sobre isso, tá bom? Deixa eu chamar aqui a galera que tá online pra gente começar o nosso papo. Já te chamo, Rafa. Chamo Xaxá. Vamos lá. Rafa. Olá! Oi! Tudo bom, Rafa? Gente, essa é a Rafinha, ou Rafa. Eu consigo chamar você de Rafael? Eu chamo de Rafa. Vamos falar do que Então, você mais gosta e eu também agora. Tô aprendendo a gostar de falar desse tema. Eu fugia, cada vez que eu vi alguém falar desse tema, eu fingia que não era comigo. Eu aprendi a gostar com você. Depois do desafio, aham. aprendi a gostar do tema. Rafa, conta pra galera aí quem é você, o que você faz, quem se ajuda. Oi, eu sou a Rafaela, eu falo de finanças para mulheres. Agora eu estou um pouco mais voltada para falar também para servidores públicos, porque nós temos uma particular. Eu sou servidora pública, né? Então nós temos uma particularidade que é diferente, né? Que a gente tem a segurança financeira, enquanto todo mundo tem que correr atrás, né? De certa forma a gente já tem essa autonomia. Então é um público diferente que as dores são diferentes, né? As dificuldades que um servidor público, financeiramente falando, encontra é diferente do empreendedor, é diferente de uma pessoa que é CLT, né? Mas, assim, não tira o meu conhecimento da área e não me deixa não propícia a falar com qualquer pessoa. E, Lara, é engraçado porque você fala que não gostava de falar sobre dinheiro Uhum. e muitas vezes as pessoas não percebem que o não falar sobre dinheiro é fugir do dinheiro. E com isso você não consegue atrair dinheiro para a sua vida. Se você não fala dele, se você não tem intimidade com ele, como é que você quer ele na sua vida? Vamos pensar lá no processo de paquera. Você viu uma pessoa interessante num lugar, você quer chegar lá, mas você não quer falar. Você não quer dar o primeiro passo, você não quer ir de encontro. Como que você espera que essa pessoa olhe para você, venha até você, demonstre interesse sem você falar nada? O Uhum. dinheiro é da mesma forma. Então, quando É você tem mesmo. uma relação de saúde com o dinheiro, de falar dele, de... Gente, não é ficar falando besteira, é tipo perguntando quanto o outro recebe, ou querendo saber com que o outro gasta, não. É você falar de dinheiro para você se conscientizar, para você se... Como que eu falo? Não é se estabilizar, mas é para você colocar o pé no chão e entender como que é o funcionamento do dinheiro na sua vida. Porque senão você fica só sendo
uma esteira, né? Onde o dinheiro cai e ele já passa para a mão de outra pessoa. Então ele nunca fica na sua mão, porque você não fala com ele, você não conversa, não troca um. Tem que ter a consciência, né? Isso que você falou da paquera é ótimo, porque quando você se aproxima, né? Pegando essa analogia, se aproxima da pessoa e você começa a conhecer, você fala, nossa, que legal! Aquela ansiedade, aquele medinho acaba diminuindo, né? Você começa a ganhar intimidade. Você falou que conversa mais com os servidores que têm realmente uma particularidade. Eu achei super interessante porque a galera aqui dessa semana a gente vai estar falando muito de espanhol para negócio. E é uma galera que trabalha, né, CLT. Então, assim, que sabe o quanto que ganha, todo mês é aquele salário, né, tem os benefícios. E mesmo assim, essas pessoas ainda também sentem essa dificuldade, né? O dinheiro cai, dia 2, dia 3, já não tem mais, já não sabe para onde foi, né? Tem gente que acha que nem recebeu o pagamento, porque o dinheiro mal cai e já desaparece da conta. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? O que a gente pode fazer? Qual o primeiro passo? A pessoa está totalmente desorganizada. É aquela pessoa que nem sabe. Hoje eu vi a sua live de manhã. Tem gente que nem sabe quanto que tem, né, na carteira. Você falou isso e é verdade. Eu, na hora eu pensei, é verdade. Quanto que eu tenho na minha carteira, né? Os trocadinhos. Quanto que eu tenho de centavos, de dinheiro e centavos, né? Ter essa consciência. Então, qual é o primeiro passo? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Primeiro passo é você ter consciência. Ai, cara, peraí, eu preciso saber quanto é que eu ganho, né? E quanto é que eu ganho, não, né? Quanto é que eu recebo? Porque a gente não ganha, não vem de graça, né? Não é um prêmio, a gente trabalha em troca dele. Então, quanto que eu recebo? Qual que é a minha remuneração? Qual que é o meu salário? Quando você faz essa pergunta e você se questiona, você começa a gerar inquietação. E a inquietação, ela vem de uma forma para lhe dar sentido. Por quê? Você vai se perguntar, cara, quanto que eu recebo? E eu tenho clientes que achavam que recebiam X e nunca tinham visto na folha quanto que recebe. Quando viu, teve um choque, que recebia mais do que esperava e gastava, né, mais do que esperava também, né? Se achava que, né? Enfim. Então, assim, você tomar consciência de quanto você recebe, tem como você fazer uma conta simples, que é qual o valor da minha hora? Qual o valor da minha hora de trabalho? Porque, por exemplo, você trabalha vendendo sua hora. Você é professora de línguas, então você vende sua hora. Para você chegar no seu valor de hora, você fez aí seus cálculos loucos aí do planeta Terra e descobriu qual que é o seu valor de hora. Né? Pensando na concorrência, pensando na acessibilidade, pensando em todos os custos que você tem de manutenção, você criou o seu valor de hora. Só que quando a gente é CLT, quando a gente é servidor, a gente já tem um valor de hora que está intrínseco ali no nosso contrato. A gente sabe que a gente vai receber, por exemplo, 2 mil, 5 mil, 10 mil reais. Para trabalhar o quê? Para trabalhar uma semana, 40 horas. Ou 46 horas, né? Que o pessoal CLT que trabalha no sábado também são 46, 44. Por aí, né? Alguma coisa assim. Então, a pessoa sabe que ela recebe X por aquele período de tempo, mas quantas horas realmente ela trabalha? E aí você pega o seu salário total e você divide pela quantidade de horas que você trabalha, né? Ou quantidade de dias e depois horas, e aí você vai ver o valor de uma hora. Isso, Verona, 44 horas. Quando você vê qual que é o valor da sua hora, você fala, caraca, quer dizer que eu passo o dia inteiro fora de casa, quer dizer que eu passo o dia inteiro longe dos meus filhos, longe da minha casa, longe do meu conforto para ganhar isso? Será que vale mesmo a pena? Né? Que aí é quando a gente bota a mão na cabeça e fala assim, cara, eu ganho 50 reais por hora. 50 reais. 50 reais é um lanche. Aí você começa a valorizar a sua hora. E aí, e isso para mim é muito mais forte do que eu falar para você assim, Lara, não compra por impulso. Cara, você nem sabe o que é uma compra por impulso. Quando você vê, você já comprou. Mas quando você sabe quanto que custa a sua hora, você sabe que se você comprar um sapato por 200 reais, foram 4 horas sua de trabalho. Caraca, eu trabalhei 4 horas para comprar esse sapato que eu vou usar quantas vezes? Eu vou usar todos os dias no meu trabalho? Às 8 horas do meu dia? Porque se for, tudo bem.
né? Porque pelo menos você está usando. Mas normalmente a gente paga R$ 200 num sapato mais bonito, aquele sapato de festa que a gente vai usar uma vez, quando vai usar de novo tá todo mofado, tá rachado, tá quebrado. Então, assim, você começa a ver o dinheiro de outra forma. E não é que você começa a ser pão duro, você começa a valorizar o dinheiro, a honrar o seu dinheiro. Que as pessoas não percebem o que é o honrar o dinheiro, né? Acha que honrar o dinheiro é colocar o dinheiro no altar e ficar adorando ele, né? E não é É isso. você realmente valorizar, né? Ó, por exemplo, uma coisa boba que acontece com todo mundo, né? A gente gosta, às vezes, de final de semana pedir uma pizza, por exemplo. Uhum, Eu aprendi, minha avó gostava de fazer pão, fazer pizza, essas coisas, então eu curto. Tudo bem, às vezes a gente, na correria, eu tenho filho, você também, a gente, às vezes na correria é mais prático a gente pedir uma pizza, né? Pela praticidade. Ligou lá, pediu R$ 50 fácil que a gente gasta, pelo menos, uhum, né? uhum, E aí eu fui fazer uma reflexão sobre isso, né? Eu já fiz algumas vezes pizza em casa, aí eu fui calcular quanto de tempo e de dinheiro que eu gastava. Uma massa de pegar uma receita fácil, Rafa, facinha aqui. Tem que sovar um pouquinho lá, uns 10 minutinhos, fica 10 minutos, né? Se a gente tem a consciência de quanto é a nossa hora. 10 minutinhos ali e deixa ela crescer 1 hora. Põe umas fatiazinhas de queijo, uma coisa simples, gostosa, que fica saudável, e aí a gente tá uhum, ganhando na saúde. E eu fui para fazer as contas, uma pizza de R$ 50, eu consigo fazer pelo menos 4 no mês. 4. Ou seja, eu consigo todo uhum. final de semana, se eu quiser comer a pizza, eu posso fazer. É mais saudável que é em casa, né? Não tem tanta gordura, você compra lá um queijinho, põe um tomate natural, enfim. E aí eu fui começar a fazer as contas das coisas que a gente gasta e que, enfim, tem o seu valor, mas que você também pode ir substituindo, né? E Uhum. organizando. E realmente ter essa consciência de falar, poxa, minha hora, eu tenho que, para comprar uma pizza, eu tenho que dar pelo menos meia hora de aula, né? Aham. Então, você começa a ver, será que vale mesmo a pena, né? Por causa do impulso, você começa a ter mais consciência, né? E não é ser pão duro, é ter consciência realmente do dinheiro. Isso que é mais Uhum. bacana. E aí, muito da questão que eu falo de independência financeira, a galera pensa assim, ah, não, então a independência financeira é eu nunca mais trabalhar. Não, é você ter segurança financeira, né? É você saber que se acontecer de você ficar desempregado, seus filhos não vão passar necessidade, porque você tem uma reserva. Isso é ter independência financeira, porque você vai ter um tempo de se reorganizar e se realocar no mercado. Por quê? Você tinha uma reserva. Mas quando você trabalha com a corda no pescoço, não tem organização financeira e se vê demitido, você tem duas opções. Ou mergulha no mundo de empréstimos, ou mergulha no pedinte da família, né? Porque aí a gente tem, todo mundo tem alguém na família que vem, eu estou desempregado, preciso de dinheiro, preciso pagar uma conta. Cara, problema seu, né? Você que não se responsabilizou. Só que as pessoas não pensam assim. Elas querem viver o hoje porque fica pensando que, não, eu não sei que dia é amanhã, eu posso morrer amanhã e eu não vou ter gastado meu dinheiro. Então, existe uma grande probabilidade de amanhã você continuar vivo. E aí você não fez nada, né? Você não guardou o seu dinheiro e você gastou com besteira. E aí? E seus filhos, eles merecem passar necessidade porque você pode morrer amanhã? Não deveria ser o contrário? Já que eu posso morrer amanhã, eu não posso deixar meus filhos desamparados, então eu tenho que ter uma reserva financeira pensando neles? É, olha, não ter uma visão tão egoísta, né? De vou Uhum, viver, vou gastar e que se dane o outro. Quem ficar que se vire, né? Não, tem uma consciência também empática, né? E mesmo uhum, que tem uma tia, por exemplo, que ela não tem filhos, mas ela sempre teve essa coisa da reserva e todo mundo questionava: pra que você guarda dinheiro? Você não tem filho? Aproveita para viajar, para curtir. Ela falou, não, eu sempre estou pensando também do quanto que esse dinheiro, mesmo que eu não tenha filhos, que pode depois ajudar outras pessoas. Tudo bem que, uhum, né, se eu for embora um dia, mas o dinheiro fica e ele pode ser útil, de repente, para uma instituição de caridade ou para um familiar que, de repente, está com mais necessidade. Então, é essa coisa de pensar mais a longo prazo, né? A maioria dos alunos que procuram para fazer aula, eu sempre pergunto e sempre converso um pouco sobre isso, porque curso de idiomas você não faz um dia, não é uma pizza que você pega, paga e come, né? É a uhum, longo prazo.
E às vezes a pessoa não se planeja, vai na empolgação, ah, vou fazer espanhol, que é legal, não sei o quê. E além da questão da dificuldade ali do processo, tem também o mês a mês, né? Aí tem mês que fica mais apertado, aparece alguma conta que não estava esperando, ou faz mais contas do que o salário pode dar conta, né? E aí Uhum. sempre acaba querendo cortar os custos no meio do processo. Então é interessante também a pessoa se programar quando ela vai investir, porque é um investimento, né? Um custo a Uhum, longo uhum. prazo. E aí você estava de manhã falando isso, é um treino, né? De todo mês, todo dia você tem aquele contato com o dinheiro, né? É a repetição. E é algo que é bobo, na verdade, esse contato com o dinheiro. Ele é até bobo, mas é um hábito que eu faço com meu filho, por exemplo. Sabe pegar moedinha? A gente sempre tem É, moeda espalhada pela casa, mas todo dia ele pega uma moedinha e coloca no cofre. Uma moeda no cofre. O que que eu estou ensinando a ele? Que esse cofre é uma reserva e todo dia ele vai colocar um pouquinho. Olha a consciência financeira que ele tem quando compara com o resto da galera. Meu filho vai fazer 2 anos agora. E ele já sabe, lógico, no universo lúdico, ele já sabe lidar com o dinheiro. Então, ai, Rafa, eu tô muito velha para começar a minha reserva. Cara, não. Minha mãe tem 68, 9, 8 anos e a vida inteira ela fez reserva e sem objetivo. A vida inteira fez reserva e a vida inteira não teve reserva. Porque ela fazia, como não tem objetivo, quando aparece qualquer coisa, ela usa e depois vai, e é uma bola de neve, né? Quando você tem, você usa porque não tem objetivo para usar. Mas assim, agora que de 1 ano para cá, 2 anos para cá, que a gente começou a bater muito forte nela sobre investir, minha mãe está investindo. Ela começou a investir com 67 anos. Então, olha assim, que legal. nunca é tarde. Ai, não, mas sua mãe está investindo. A gente sabe, né? Daqui a pouco ela morre. E aí, o que que acontece? Cara, ela que sabe, dentro do tratado lá, dos contratos que ela faz de investimento, ela coloca quem é o responsável pelo dinheiro depois que ela morrer. Se ela morrer, até o resgate, né? Que tem isso também. Se a mãe Aham. dela morreu com 88, então, né? A gente sabe que tem uma melhoria na faixa A etária, então. perspectiva, a perspectiva de vida só tem aumentado, né? Assim, É. as gerações, essas próximas, né, dos nossos filhos, eles têm grandes chances de ultrapassar 100 anos fácil, né? Por várias questões aí, o acesso à informação, né? Então, que você deu de exemplo, eu também comprei. Depois do que eu fiz o desafio lá de 14 dias, eu comprei um cofrinho de plástico para eles. Uhum, E todo dia também a gente coloca lá a moedinha, e começar. A criança vai aprendendo o valor, né? Então, uhum. quantas moedinhas eu preciso, igual aqueles carrinhos, né? Eu tenho dois, eles adoram carrinho. Do Hot Wheels lá. Precisa lá, R$ 10. Então, quantas notas de R$ 2 que ele precisa reservar para chegar naquele objetivo? Então, falar assim: olha, para conseguir você precisa de 5 notinhas dessa daqui. Então, cada vez que sobra R$ 2, é engraçado, porque quando sobra troco de alguma coisa, ele vê e fala: mamãe, vamos guardar R$ 2 pra gente comprar o carrinho depois? Então, Uhum, ele já uhum. começa a ter a consciência do que é ter um objetivo, né? Aos poucos, do universo dele, de que para ele conseguir algo, ele vai ter que poupar outra, né? Às vezes eles pedem: mamãe, vamos comprar um lanchinho? Eu falo: vamos comprar um lanchinho. Você quer comer um lanchinho? Só que se a gente compra um lanchinho, não vai guardar pro carrinho. O que é mais legal? Às vezes ele vai querer um lanchinho, às vezes Aham. ele vai querer guardar pro carro. E aí já começa a ter noção de escolha, né? De que tudo na vida é para você conseguir uma coisa. Aí vai chorar, é porque eu queria um carrinho. Eu falo: então, mas lá atrás você quis comer o lanchinho, né? Então vamos dividir. Então é muito legal isso, né? De começar a ter essa consciência e passar adiante, né? Para os Aham. filhos ou para as pessoas. Você falou da sua mãe, que não tem idade. As pessoas têm essa ideia de que, não, já passei dos 30, já passei dos 40, dos 50. É uma desculpa, não é? Que as pessoas criam uma historinha Ou para muita. fugir. E quando a gente faz isso com a criança, a gente também ensina a ela a questão de prazos, né? A questão da recompensa, de que você precisa fazer tudo um pouquinho por vez para lá no final, lá na frente, você ter uma recompensa. E nesse processo, com criança, a gente aprende muito mais do que eles. É Porque verdade.
da curiosidade da criança, ela vai lhe perguntar coisas que você nunca tem visto pela perspectiva dela. E aí você fica, cara, por que que não? Por exemplo, na hora que coloca a moedinha no cofre, que faz barulhinho das moedinhas caindo, o Dimitri vai e bate palminha de feliz, porque ele poupou. E aí, cara, isso já me deu uma ideia. Cara, por que que a gente não comemora as nossas pequenas vitórias? Tipo, esse mês eu vou economizar R$ 100 para fazer meu primeiro investimento. Aí você conseguiu. Aí você fala, não, tá de boa. Não, não tá de boa, foi uma vitória, cara. Você economizou, você vai investir, você fez uma coisa que você, até um mês atrás, você não fazia. Então, comemora isso. E aí você vai crescendo. E essa questão... São pequenas vitórias mesmo, né? Muito legal isso, a gente perceber o quanto que a gente é capaz, né? Uhum, muito. A questão de idade, eu tenho uma amiga que saiu do país e ela fez inglês quando ela era mais nova, só que ela foi morar num país de língua inglesa e ela não tem domínio. Agora, depois de 3 anos, ela já tem algum, mas ela fala todos os dias pra mim que fala, cara, eu não sei falar inglês. Olha a crença, né, já tá enraizado lá. 3 anos que ela mora no país de língua inglesa, 3 anos que ela faz inglês, que convive com pessoas em inglês, ela trabalha com ingleses, né, com pessoas que falam inglês, e ela não fala, ela fala para ela mesma que ela não sabe inglês. E aí, quando eu estava conversando com ela, ela falou da questão de querer começar um negócio novo, porque ela não quer fazer o que ela está fazendo hoje para sempre, né? E da mesma idade que eu, né? Ela tem 35, 34. E aí ela falou assim, cara, mas eu tô muito velha, eu não sei por onde começar. Eu falei, cara, você tá velha. Você é um ano mais nova do que eu, você tá velha, imagina eu, né? E aí eu bati na tecla e vim com várias pessoas que começaram depois de velhos, né? De velhos mesmo, tipo o dono do KFC, né? Que é aquele frango frito, aquela enorme, ele começou a fazer receita de frango frito com 75 anos. Ele ia se matar, né? Ele tava no desespero ali, porque ele ia se matar. E na hora lá de escrever, lá deixar a carta de que já tinha acabado as esperanças dele, que aí ele teve a ideia, ele foi comer alguma coisa antes de se matar, não foi alguma coisa assim? Muito legal, ou seja, né? A pessoa tem um despertar. E o que é ser velho também, né? Eu acho que é muito na cabeça mesmo, das crenças, né? Sim. E aí a gente pega essa questão, né, para aprender um novo idioma. Eu não tenho dificuldade de aprender outro idioma, eu tenho preguiça. O meu caso é muita preguiça, porque eu não consigo me manter constante. Por exemplo, fiz 2 anos de japonês, mas a metodologia não me dava uma lógica de aprendizado. Da forma como eu estava aprendendo, não tinha uma lógica. E aí eu ficava me perguntando, mas porque toda aula parecia que eu estava no zero de novo, sabe? Sabe quando você, mesmo que você estude, você parece que não sai do lugar? Aí eu desisti. Aí eu já fiz aí, sei lá, 5 anos, 7 anos de inglês. Mas sempre paro no intermediário. Eu nunca sigo adiante. Rafa, por que você não segue? Porque eu tô preguiça. Porque na hora... A questão gramatical, lógico, tem toda a importância, até para a construção de frase e tal, só que eu já passei dessa fase. A minha fase, por exemplo, no inglês agora, é vocabulário. É aumentar meu vocabulário. E isso não é com aula de verbo to be que eu vou aprender. Não é aula de ser que eu vou aprender. Eu vou aprender inglês ou outro idioma praticando, com conversação, com uma didática que me leve a algum objetivo. Mas, para que você vai aprender inglês? Não, para saber outro idioma. É vago. E aí você vem, né? Essa questão do espanhol é uma língua que eu sempre tive curiosidade, mas eu nunca quis aprender. E é engraçado porque as pessoas não conseguem entender como que você pode ter interesse em alguma coisa, você pode estudar sobre a cultura e tudo mais, e não querer saber um detalhe, né? Que é o idioma. Querer aprender o idioma. Não foi algo que, assim, me foi tocado, assim, que diga assim, nossa, eu preciso... Não, para mim, não. Mas isso não tira a responsabilidade de ser importante, né? Se eu tivesse domínio... É como você estava falando da sua mãe, que ela guardava
mas ela não sabia para que ela guardava, né? Não tinha um Uhum. propósito maior. E no idioma, muitas vezes, e eu sempre bato nessa questão, que as pessoas às vezes começam a estudar porque ela se sente de alguma maneira influenciada, né? A estudar aquele idioma. Geralmente, né, quando a gente fala de negócios, é o inglês. Então, eu preciso, porque é importante, porque o mundo diz que é importante, porque é interessante, que vai que eu vou viajar para um outro país, qualquer que seja, eu posso usar o inglês. Só que, na verdade, o que a gente precisa para a gente se sustentar de verdade para aprender qualquer coisa é um motivo que realmente esteja conectado com a nossa essência também, né? Porque se eu aprendendo sobre investimento agora, né? Se eu não Uhum. tiver algo que seja realmente vinculado ao meu propósito de vida, nos meus projetos profissionais, eu não consigo sustentar isso por muito tempo. Eu posso até fazer por algum tempo, mas se não tiver ali bem sustentado, vai passar. Eu vou aprender, eu vou fazer, mas não vou conseguir manter, né? E o que eu percebo que Uhum. a maioria dos alunos passam por isso é justamente porque, vou aprender espanhol porque eu estou no trabalho e eu preciso. Só que isso aos poucos, né? Quando vai passando o tempo, vai perdendo um pouco a motivação, porque não está vinculado a um propósito maior de vida dele, né? Uhum. Ou às vezes dentro do nosso universo não é prioridade mesmo naquele momento. Então o cérebro fica, mas por que eu estou perdendo meu tempo com isso, né? Se eu podia estar estudando de finanças igual você, eu vejo que você estuda, lê muito outras coisas. Então, talvez outras coisas te chamem mais atenção. E aí, quando você olha para o idioma, fala, legal, mas tem um livro ali que é mais interessante. É exatamente isso. É. E, e é uma coisa que está nos meus planos para um futuro, né? Tanto aperfeiçoar o inglês quanto fazer o espanhol também, não só por querer ter mais uma língua, é porque eu já entendo muito da cultura. E aí eu senti muito, por exemplo, fui para o México, fiquei 20 dias no México. E Que no México legal. fala o quê no México, né? Espanhol? Caramba! E como que eu tava, né? Eu burra de espanhol, porque eu sou burra de espanhol. Tipo assim, quando as pessoas falam que o espanhol é muito parecido com o português, as pessoas não têm noção de que não é. De que não Não é. é. Você tá numa rua, sozinha, vê uma placa lá de proibido, lunes, vernes. Aí você fala, meu Deus, é proibido o quê já? Você não sabe que é dia de semana, você não sabe se é mês, se é proibido atravessar a rua, né? Então, assim, eu vejo a importância por eu gostar de viajar. Então, está nos meus planos para o futuro. Já que agora eu não tenho plano de fazer viagens, né? Não que eu não tenha plano de fazer viagens, mas para países de língua espanhola não está dentro dos meus projetos por enquanto, né? A gente está preferindo ir para a língua inglesa e para a língua portuguesa. Então, dentro das condições, eu me viro ainda. Né? Mas eu me vi já em altos perrengues porque não sabia espanhol. A gente fez, nesses meus 20 dias no México, eu fui com uma amiga que fez doutorado no México, né? Então ela sabia espanhol. Só que tinha momentos que eu estava sem ela. E aí eu estava lascada, né? E aí, como a gente estava viagem o tempo todo junto, eu comprei um pacote de viagem de fim de semana. E era uma viagem de ônibus e tal. A gente foi em lugares lindos, que eu não lembro o nome de nenhum. Porque é em espanhol, né? Aí eu não lembro. Uhum. Eu Mas tenho que. O espanhol do México, eu vou te dar um desconto, porque tem muitos nomes astecas, que é as que Muitos. Titutlã, Teotihuacan, é mais confuso, nem eu sei Teplustan, falar isso, aquilo direito. isso. Então, a gente. Aí eu fui nessa viagem. Só que detalhe, era para pegar um ônibus no metrô tal, eu não sabia, né? Eu fui lá, peguei todas as instruções, né? E eu tava viajando sem internet. Né? Eu tava com internet só de Wi-Fi. A burrice, né? Porque eu podia ter comprado um chip de lá. Burrice da pessoa. Então, eu fui. Aí eu cheguei lá na estação. E sabe o que é você tá sozinha no lugar? À noite, era 10 horas da noite. No final da estação. Não tinha nem como eu voltar, porque o metrô já ia fechar. Eu falei, pronto, lascou-se. O ônibus só ia sair meia-noite. Quando o ônibus chegou meia-noite, eram todos mexicanos. Eu estava num ônibus com mais 50 pessoas e ninguém falava português. Por 2 dias e meio.
foi legal. Madre mia, madre mia. Você tá falando isso, eu tô fazendo uma analogia em relação ao dinheiro, de quando a gente também não tem noção de algumas coisas relacionadas ao dinheiro, e a gente se vê numa situações que a gente acaba, às vezes, pagando taxa que não precisa pagar, né? Igual Uhum, taxa bancária. Quantas pessoas nesse mundo, aqui no Brasil, ainda pagam taxas bancárias porque tá ali, e como você não, né, as pessoas não têm consciência que não é uma coisa que você é obrigado realmente a pagar, que você pode se ver livre daquilo, e de quantas coisas que às vezes a gente paga mais caro, ou que a gente paga que não precisaria pagar, né? E essa mesma relação da língua, ou seja, quando você não tem o conhecimento, você se sente perdido e você toca qualquer coisa, né? Para uhum, se ver livre da situação, para resolver, para poder conseguir se comunicar. E no caso das finanças, a mesma coisa, né? Quando você começa a ter essa noção que você entender a linguagem, eu acho que quando a gente fala de línguas, né? A uhum. linguagem financeira, entender esse idioma, esse universo dos números, igual eu entrei lá para ver as coisas de Selic. Nossa, é outra língua. Meu Deus, está em português e eu não estou entendendo. É outro idioma, não é? Para Uhum, mim é outro idioma. uhum. Assim como para você o espanhol é um universo, você fala, mas eu não estou entendendo nada. Eu sinto como quando eu vejo as coisas lá quando você está falando, ensinando, explicando, como, gente, que língua é essa? Repete de novo, outra vez. Tem a questão da repetição que você sempre fala, né? Então, Uhum, é ter aquele contato com o número, com o vocabulário específico para a gente começar a aprender, né? uhum. E quando a gente vai, né? Você falou essa questão das finanças, quando a gente começa a estudar sobre finanças, quando a gente começa a entender, não precisa você entender, saber todas as flutuações de mercado, saber o que é a Selic ou por que, né? Não é isso que você precisa saber. Você precisa saber que antes de contratar qualquer coisa, você precisa ler o contrato. Você não precisa assinar porque a pessoa que está ali vendendo o produto está ali em cima de você pedindo para você assinar. Você diz, não, tenha calma, deixa eu ler. Ah, não, mas é que. Não, calma aí, deixa eu ler. Depois que eu ler, eu falo com você. Aprender que quando você vai fazer uma compra, o vendedor não pode dizer assim, não, mas você tem que assinar agora, sem você ler o contrato. Você pode dizer assim, não, moço, me dá o contrato, eu vou levar para casa, eu vou analisar junto com o meu advogado, mesmo que você não tenha advogado, tá? Vou analisar junto com o meu advogado e se eu gostar da proposta, amanhã eu retorno aqui com ele assinado. Porque um dos processos de venda é justamente o gatilho de pegar você ali, desprevenido, na pressa, na velocidade. E mesmo que você assine um contrato, saiba que você pode voltar atrás em até 7 dias. Você pode escolher anular o contrato, porque depois você chegou em casa, foi ler o contrato, puta merda, eu não quero isso. Essa taxa contratada aqui é um roubo. Você pode voltar lá e falar assim, moço, desfaz esse contrato aí que eu não quero. O banco, a financeira, a corretora vai falar qualquer coisa que seja para dizer que você não pode cancelar, mas você pode. É direito do consumidor. Mesmo em compra que você faça ali no momento, você pode pedir cancelamento. A maioria das pessoas não sabe disso. Outra questão que é as tarifas bancárias. Mesmo que a pessoa saiba, o gerente do banco, o funcionário do banco, ele é treinado para lhe convencer de que você precisa. Então, a minha mãe, de novo, por que eu gosto tanto de falar da minha mãe? Porque quando eu penso em uma pessoa que não tem conhecimento financeiro para as regras de mercado, eu pego ela como padrão. Porque por mais que eu fale, e eu falo muito, por mais que eu fale, ela não acredita em nada do que eu digo. Então, se um cachorro passar na rua e latir, ela vai acreditar no cachorro. No que eu falei, não. Então, eu tô lá, eu falo pra minha mãe, mãe, você não precisa pagar a tarifa, mãe, você não precisa. Aí mandei a resolução da Bacen para ela. Aí ela, não, mas é porque fulano falou, mãe, não tem, não tem. Aí ela foi no banco, pediu para cancelar transformar a conta em conta de serviços essenciais, que é o que você precisa fazer. O funcionário do banco falou que não tinha condições, que não podia, que ela fazia muitas transferências no mês, ela ia pagar muito mais, não sei o que, e fez ela pagar um plano. Lógico, foi uma redução gigante. Ela pagava manutenção de conta de R$ 80 e caiu para R$19,90. R$ 80.
E olha que ela é Eu já correntista. pagava 40, eu achava caríssimo. Eu falava, meu Deus, R$ 40 dá R$ 400 no meu ano, que eu posso, sei lá, fazer qualquer outra coisa, guardar, deixar lá quieto, rendendo pra mim. Depois que eu tiver uma ideia, né? Uhum. R$ 80? Gente, R$ 80 e ela correntista do banco há mais de 40 anos. Imagina. Enfim, eu nem quero fazer conta, porque dá um. não, vai dar uma gastura. Tanta gente jogando para ganhar 1 milhão, se a gente fizer as contas, eu acho que qualquer pessoa conseguiria ganhar 1 milhão só com as taxas que a gente paga e não precisaria. Mas são, assim, o banco, o lucro do banco não vem dos investimentos que a gente faz lá. Vem dos empréstimos e vem das tarifas bancárias. Por isso que os grandes bancos hoje estão sentindo com a chegada dos bancos digitais. Porque o banco digital dá todas as facilidades de um banco grande sem tarifa. Então você, né? E aí eu falei para minha mãe, o gerente convenceu ela e fez um pacote para ela de R$19,90. Só que o pacote de R$19,90 era a conta de serviços essenciais. Ela tinha direito a 4 saques, 4 extratos, 2 transferências, 10 folhas de cheque. Eu falei, mãe, você está pagando pela conta de serviços essenciais. E aí ela, não, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei... Mil e uma complicações, né? Porque ela não acredita em mim. E aí coincidiu, no Natal desse ano, de 2019, eu fui lá na minha cidade. Minha agência bancária ainda é de lá. E por mais que eu tentasse, você pode pedir para fazer sua conta de serviços essenciais por telefone. Só que eles não aceitaram a minha, né? Falaram que não podia, porque estava faltando uma assinatura digital minha e eu precisava ir à agência para regularizar a situação. E na verdade faltava mesmo, tem uns, sei lá, tinha uns 10 anos que eu não pisava na agência, né? Então precisava. Como eu fui lá, e minha conta ainda era conta universitária. Já tem já tem uns bons 20 anos que eu não sou universitária, tinha que né? regularizar mesmo. E aí, como eu fui lá no final do ano, eu fui e aí eu levei minha mãe. Eu falei, não, agora você vai comigo, vai transformar essa conta em serviços essenciais. A maior demora no banco foi eles nos atenderem. Do momento que nos atendeu até a conta virar conta de serviços essenciais, foram 5 minutos. 5 minutos. Por causa de 5 minutos na vida da minha mãe, ela pagou mais de R$10.000 só em tarifa bancária. Gente, que podia viajar, que podia, né? Usar por qualquer outra coisa, gente. É realmente um absurdo. O conhecimento salva, né, Rafa? É o conhecimento que minha acaba mãe, ajudando a gente a sair dessas ondas. minha mãe paga anuidade de cartão. Ela paga anuidade. Sabe por que ela paga anuidade? Porque ela tem preguiça de ligar todo ano, uma vez por ano, ligar para brigar, para não ter anuidade. Porque a gente tem que ligar para brigar. Porque o cartão quer cobrar. Então, eu ligo e digo, não, moço, tira. Não, não tira. Tira, não, não tira. Então cancela logo essa merda. Não, não pode cancelar. Pode sim, pode. É meu CPF que tá aí. Eu falo pra você que quero cancelar. Aí desliga, deixa você lá de molho 20 minutos. Volta, olha, eu tenho uma possibilidade de reduzir a sua... Não, eu quero cancelar. Ou é sem anuidade ou cancela. Olha aí, olha meus extratos, olha quanto que eu dou de dinheiro pra vocês, olha quanto que eu tenho minha fatura mensal, tal. Eu choro, zoo até. Aí eles tiram. E olha eles são resistentes, né? Eles são muito resistentes. Eu trabalhei 3 anos no banco, né? Trabalhei no Banco Itaú. Então, quando eu fui ligar para fazer os cancelamentos, eu já aproveitei a minha experiência. Falei, então, eu já trabalhei no banco, conheço todas as regras, eu conheço todos esses gatilhos que vocês usam. Eu estudei, inclusive, isso, porque quando a gente entra no banco, a gente faz treinamento para isso. Então, assim, você vai perder tempo, querido, que eu já fui bancária também, então vamos economizar, né? Você cancela, você faz o seu trabalho, eu faço o meu e a gente não tem nenhum problema, né? Sem taxas e sem picuinhas aí. Então, foi mais fácil. Mas, de fato, quando outras vezes de outros cartões que eu não usava esse artifício, realmente, eles deixam a gente lá esperando justamente para vencer pelo cansaço, né? Falar, não, deixa, o que é R$8? O que é R$10? R$15 no mês? Só que a gente sempre pensa no curto prazo, né? A gente não tá pensando aquilo no ano, em 10 anos, em 20 anos. E você fala, ai, 20 anos, mas 20 anos passa, né? Sim, no passa. momento que a gente abre a conta ali, passa rapidinho. Então, acontece e passa rápido mesmo.
tem um... Sempre me ligam de operadora de telefone, né? Da Vivo, da Claro, da TIM, para mudar o plano, né? E aí, uma vez, eu estava na casa de uma amiga minha, e o telefone dela tocou, eu falei, olha, é da Vivo. Ela falou, não, não quero falar não, atende. Aí eu falei, tá bom, vou atender. Aí falei, né, comecei a conversar, a menina, não, é porque a gente quer oferecer um plano melhor, tá, pá, 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 pá. Aí eu falei, então, com o que eu tô falando? A menina falou, né, olha, é o seguinte, eu não quero. Não, mas você vai ter ligações pro Brasil inteiro. Não, mas eu não ligo pra ninguém, você pode ver aí no meu status, eu não ligo pra ninguém. Não, mas seu pacote de internet vai aumentar. Minha filha, eu tenho Wi-Fi em casa. Não preciso de pacote de internet maior, não. Não, mas que você vai ter 1 milhão de SMS gratuito. Filha, eu não mando mensagem pra ninguém. E a menina lá, né? Aí depois ela falou assim, mas é só R$ 10 a mais. O que é R$ 10? Eu falei, sim, pronto, você chegou no ponto. O que é R$ 10 a mais? Pode pagar pra mim. Eu não quero. Mas se você quiser pagar para meu plano ser aumentado, eu aceito de boa. Agora vai sair do seu bolso. Você aceita? Ela, não, moça, não funciona. Você foi, pois é, R$ 10 para você pode não fazer falta, mas R$ 10 para mim faz falta. R$ 10 para mim por mês são R$ 120. Aí eu já venho com todas as contas prontas, né? Porque como eu trabalho não é nem que eu sou da área de finanças, né? As minhas disciplinas na faculdade são na área de cálculo. Então eu calculo muito rápido. E aí quando eu começo a falar um monte de número, a menina fala, tá bom, desculpa o incômodo. E pronto, desliga, Que cara. a pessoa nem consegue acompanhar, né? Não consegue acompanhar. E Desliga, os números, assim, desliga. contra fatos não há argumentos. Quando a gente começa a Não. colocar ali, no ponto você põe lá na ponta do lápis, todos os gastos que você tem, e você começa a argumentar com o banco, com o operador, e dizer, olha, esse dinheiro para mim, né? Porque assim, eles tentam vender que tem mais plano, que tem mais isso, mais aquilo, mas se não é útil para você, que adianta, né? A gente vai pagar por Exatamente. aquilo que a gente usa, vai pagar um negócio que usa, gente, né? Não faz sentido nenhum. Outra coisa, título de capitalização. Quem nunca caiu no conto do título de capitalização? Outro dia, não tem muito tempo não, deve ter pouco mais de um mês, a moça me ligou para contratar um título de capitalização. E aí, por educação, deixa a pessoa falar, né? Aí, quando ela termina, eu falo, não, obrigada, eu não tenho interesse. Mas rende mais do que a poupança. Eu falei, cara, não rende nada, né? Porque se a poupança não está rendendo nem a inflação, o título rende mais, ainda abaixo da inflação, porque a Selic está rendendo menos do que a inflação. Aí eu começo a falar e contrapor, né? A pessoa, não, mas é que eu falei, e ainda eu não vou poder resgatar no momento que eu quiser. Moça, qual a liquidez desse negócio? Aí ela começa a gaguejar, porque muitas vezes a pessoa nem sabe o que é Nem liquidez, né? sabe, porque não E aí, não é recorrente, né, essa argumentação. Não recebe. e aí ela fica, cara, mas é bom. Ela, vendedora, né? É bom, eu tenho. Cara, que merda que você tem, né? Que merda, Coitada! Você precisa. Olha, tem um canal no Instagram, tem um perfil, entra lá que você vai ver que você tá perdendo seu dinheiro. Pois é, eu vou começar a fazer isso quando me ligarem. Moça, você sabe com quem você tava falando? Ó, não é Natália Arcuri, mas a pessoa é... Enfim. Quando Isso é você muito tem... legal, né? A gente ter realmente a consciência e começar a falar isso de uma maneira mais natural, né? As pessoas têm muita vergonha, muito medo de. É como se você tivesse sendo obrigado, né? É o que eu sempre falo do inglês, que as pessoas às vezes interpretam mal. Mas assim, você não tem que ser obrigado a fazer um negócio que não faz sentido para você. Ah, porque o mundo inteiro fala inglês. Eu, né, como diria, minha mãe sempre me disse que eu não sou todo mundo, então eu não preciso, né? Então, assim, se faz sentido, se você gosta, se você usa, se você precisa dele, ok. Mas, igual eu sempre gostei do espanhol, escolhi uma profissão que é dar aula de espanhol, qual é a função do inglês na minha vida? Às vezes eu pego um texto para ler, ok, né? Enfim, sou de uma geração que foi o boom do inglês, mas assim, fazendo essas analogias, a gente se sente obrigado a pagar ali uma tarifa, a aceitar um título de capitalização, sem ter a consciência, sem se perguntar se aquilo faz sentido para você, se aquilo cabe no seu orçamento, e se vai gerar realmente aquilo que você precisa, né? Então é ter realmente a consciência e conhecimento. Uhum.
E muito dessa questão, né, a gente estava conversando antes, né, da liberdade que a gente consegue conquistar quando a gente tem informação. Aí, por exemplo, pensando no caso do espanhol ou de um outro idioma, você consegue entender que você tem liberdade para escolher onde você vai trabalhar porque você tem um idioma a mais. Onde você, o que você vai suportar ou não, ou até que ponto você pode entrar numa empresa ou não. Ou você pode até entrar numa empresa como atendente, lá na frente, tipo recepcionista, mas porque você tem um idioma e porque você faz mais do que o que você foi contratada para fazer, você começa a ganhar destaque dentro da empresa. E aí você vai galgando o seu sucesso, por quê? Porque você tem conhecimento, porque você tem administração financeira, porque você entende das coisas, você sabe fazer mais do que o que você foi contratado para. Tudo isso está dentro do bom profissional. Isso que você está falando faz muito sentido. Eu sempre ouço, né? Todo mundo fala assim: trabalho não bate na sua porta. Eu não sei o que que é isso, porque quer dizer, eu sei o que que é bater o trabalho na porta, porque por falar espanhol, em si ser uma coisa assim, ter tão poucos profissionais com experiência e com capacidade, então eu acabei me tornando no grupinho ali, vários professores de inglês, né, de várias escolas que eu trabalhei, quando alguém falava ali, surge alguém, você quer fazer espanhol? Tem a Lara. Tem a Lara. Mesmo no banco, quando eu fui trabalhar, não era uma área que precisava usar a língua. Não era. Não exigia, né? De atendimento. Só que um dia eu falei, então, o que você fazia antes de trabalhar aqui no banco? Tal? Eu era professora de espanhol já há muitos anos, não sei o quê. A primeira vez que apareceu alguém lá falando espanhol e que a pessoa estava no telefone e não conseguia, o que que fez? A Lara, chama a Lara, que a Lara sabe espanhol, né? Então é aquela coisa. E eu recebi um convite de trabalhar depois numa outra área, que era uma área que eu nem sabia que existia, enfim, nessas coisas de promoções, não fui eu que fui atrás, a oportunidade veio justamente porque eu sabia de uma coisa que a maioria não sabia, que era idiomas, né? E acaba, é o que você falou, recebe destaque, né? Você se destaca ali no meio por saber algo que a grande maioria às vezes não sabe. Então, compartilhar também aquilo que a gente sabe, você sempre fala isso, né? Eu gosto de falar nas rodinhas de amigos, de chamar as pessoas, de falar e de repetir. A repetição, seja na língua ou seja nas finanças, é a repetição que faz a gente começar a pensar, refletir e ter novos hábitos, né? E aí vem essa questão, né, do poder de escolha. Quando você pensa, tô olhando aqui para baixo porque eu estou formulando o pensamento, tá? Acontece. O poder de escolha, ele influencia diretamente no que você vai ser amanhã, né? Não é o que você vai fazer hoje, ou como que você... Quer dizer, é o que você vai fazer hoje, mas para ter seus resultados só no futuro. Quando você decide começar a ter organização financeira, começar a investir, é o que você vai fazer hoje que vai determinar se daqui a 1 ano, 10 anos, 20 anos, você vai ser uma pessoa rica ou não. É o que você vai fazer hoje que vai mudar a sua vida no futuro. Então, quando você define que vai aprender um novo idioma, que vai estudar espanhol, você decide hoje, mas para você ser fluente daqui a 1 ano, 2, 3 anos, estudando a língua, né? E o que muitas pessoas não pensam é que não é você tomar a decisão. Não é só você escolher, eu escolhi que eu vou ser rica. Beleza. É o que você faz com essa escolha. Eu decidi, eu escolhi, eu vou ser rica. Então, qual é o passo a passo para ser rica? Né? Então, acordar mais cedo, me alimentar melhor, fazer exercício. Como que isso vai me tornar mais rica? E uma pessoa esses dias falou assim, eu duvido para uma pessoa que acorde 5 horas da manhã, tome banho frio, leia, faça exercícios físicos, em 10 anos ela não tenha um futuro promissor, ela não seja uma pessoa rica, ela não seja uma pessoa de sucesso. Porque são pequenos hábitos que fazem com que você não esteja na zona de conforto esperando a vida acontecer. Depois que eu coloquei esses hábitos na minha vida virou de ponta cabeça. E eu descobri que é o melhor lado, né? Eu ficar de cabeça para baixo é o melhor lado. Mas são pequenas escolhas e pequenas atitudes que você vai fazer a partir dessas escolhas que vai fazer com que o seu futuro seja diferente.
É verdade. É o dia a dia, né? Escolher, decidir não é a coisa mais difícil, mas manter essa decisão todos os dias, ter ela clara e manter essa decisão ao longo de meses e de anos é que vai fazer a diferença, né? É isso aí. Exatamente. Rafa, eu adorei a nossa conversa. Aqui já vai dando o horário. Eu gosto de terminar com calma para o Uhum, Instagram não uhum, começar, né, a gritar claro. aqui. Muito obrigada por aqui nesse domingo, né? Como empreendedoras, a gente não tem dia, não tem hora, estamos aí para trazer conhecimento, informação. Muito obrigada por ter vindo aqui nesse domingo. Quem esteve também presente, obrigada. Vai ficar salva se Deus quiser aqui, né? Porque às vezes não salva. Então, muito obrigada, viu, Rafa? Obrigada a você, Larinha. Obrigada a todo mundo que passou aqui. E qualquer pessoa que tiver interesse, compartilha essa live, não tem problema. A Lara vai deixar ela salva. Vai deixar ela salva? Vai ficar salva. Vai E ficar. marca seus amigos que precisam entender que finanças não é luxo, não é só para pessoas ricas, é para qualquer um, principalmente para quem está endividado, para quem não sabe cuidar de dinheiro, para quem, né, tem vergonha de lidar com o seu dinheiro. É isso aí. Gente, vai lá no perfil da Rafa, ela compartilha vários conhecimentos e informações relacionadas a finanças. Entra lá, assiste os vídeos, lê os posts, tem muita informação útil e que transforma a vida. Olha, em 14 dias, fazendo lá o desafio da Rafa, mudou totalmente a minha maneira de perceber o dinheiro e eu vou manter por Claro. um bom tempo para poder alcançar meus objetivos. E aconselho que você faça o mesmo se você quer mudar a sua vida, né? Não é só jogar lá e ficar esperando ganhar 1 milhão, não. Faça o seu 1 milhão, porque é possível, Sim, né? claro, com certeza. É isso aí. Muito possível. Beijo. Obrigada, Rafa. Bom domingo. Tchau, tchau.